Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo, quero conversar com vocês. Nesse vídeo vai ser um pouco diferente, eu vou falar sobre um filme, vou fazer uma análise, né, de um filme. Eu tinha prometido isso, né, nos meus primeiros vídeos. Esse é um assunto que me agrada bastante, não me considero um cinéfilo, mas entendo um pouquinho. Sigo muita gente boa que fala sobre cinema, e até por causa disso, deixei esses vídeos sobre cinema, essa ideia um pouco de lado, porque tem muita gente que eu respeito, né, falando sobre esse tipo de assunto, mas, no caso, esse filme que eu assisti, que eu escolhi falar, eu acho que eu tenho alguma coisa a acrescentar, então estou fazendo esse vídeo para falar sobre o motivo do filme, né, e de que forma esse filme me afeta, né. Na verdade, quando digo me afeta positivamente, me faz sair da zona de conforto, pensar de que forma, né, qual é o meu papel na sociedade, né, embora a gente saiba que cada um influencia o seu meio, né, aqueles que estão próximos, mas a gente sempre influencia alguém. Então, esse filme mexeu exatamente com essa minha noção, né, e o quanto eu acho importante influenciar positivamente, né, o mundo. Então, para quem nunca ouviu falar sobre o filme, é o filme do Lázaro Ramos, né, sua estreia como diretor de cinema. Bom, Lázaro Ramos nunca me decepciona, um cara que sempre faz coisas fantásticas, né, sempre entregou o melhor, né, sempre vi questões sociais e políticas sendo tratadas da forma mais elevada possível, né? Desde dos seus livros infantis, né? Que inclusive vão ser até um exemplo do que eu tenho para falar aqui, né? Até esse primeiro filme, né? Esse primeiro longa-metragem. Então, para mim, Lázaro Ramos é realmente um cara que nunca me decepciona. É lógico que, se tratando de questões técnicas, né, esse filme tem alguns problemas, né, sugiro vocês assistirem o Bela Nogari, né, que é um cara muito inteligente, que fala sobre cinema, mas o que eu vim trazer nesse vídeo diz mais sobre a mensagem do filme, né, e eu acho que eu tenho algo a contribuir, no sentido de que as questões tratadas pelo filme, elas envolvem, né, o racismo, né, as questões de ancestralidade, né, e daí, fazendo um resumo, né, uma sinopse do filme, que eu posso dizer para vocês, se vocês não não tiverem a curiosidade de procurar, o filme fala sobre a, a ideia, né, de se fazer uma medida provisória, né, que pudesse, que fizesse com que o governo mandasse os negros de volta para a África, né? E o filme é muito inteligente em mostrar como essa ideia surge, né? E a gente se reflete em muitas situações, né, atuais, né, inclusive do nosso governo, algumas atitudes é, autocratas, né, que não envolvem a sociedade, né, não envolvem na questão da discussão e não envolvem na resolução, né, e também demonstra, né, aqueles sentimentos, né, e aquelas atitudes racistas, né, misóginas, também que tentam beneficiar só pequenos grupos, né, que se acham, né, mais favorecidos, né, no caso
é criado um ministério, né, para isso, um ministério que está empenhado, né, em obrigar, né, os negros a voltarem para a África. Inicialmente é uma ideia que surge de uma forma muito amistosa, né, mas enquanto isso se discute, né, no Congresso a medida provisória, e quando batem um martelo, né, da medida provisória, aí começam a, a ter a truculência, né, e prender todos os negros para poder mandar de volta para a África. Então, basicamente, o início do filme é isso que eu falei para vocês. Não quero dar spoiler, né, espero que você assista, que vocês aproveitem esse filme, que é um filme que me trouxe muitas reflexões, né, e reflexões que vão no sentido, né, eu passei, acho que o filme inteiro, eu como negro, né, descendente de africano, eu passei o filme inteiro pensando em que tipo de revolução seria necessário, né, para se contrariar um poder autoritário, né, que a gente pensa que está longe, né, que é coisa da Rússia versus Ucrânia, que é coisa, né, de Macron versus Le Pen, que é coisa de Lula versus Bolsonaro, mas que está aí, né, no nosso dia a dia. E o filme mostra isso, o filme mostra várias situações, né, de preconceito, de discriminação, né, situações que vivemos no dia a dia. E aqui eu quero ampliar um pouco, né, o pensamento, porque são situações que o negro passa, né, mas que no Brasil não é só o negro que passa, né, é o negro e o pobre, né, a pessoa que tem uma condição financeira prejudicada, uma pessoa que não tem condição, né, que não, pelo menos não aparenta ter uma condição social melhor. Então, o filme fala sobre o racismo contra os negros, mas a gente pode ampliar essa discussão, né, para as classes sociais também. Eu vejo que eu acho que, inclusive, essa foi uma das ideias do Lázaro Ramos, né, até colocar os principais, né, personagens como pessoas de uma classe média, né, com instrução, mas que sem importar, né, não importando a condição deles, sofreram racismo de qualquer forma. Então, é uma discussão que eu já coloquei bastante sobre os meus vídeos, né, de astrologia, né, sempre questionando ideias autoritárias, né, e essa ideia da direita, né, que tenta exercer um poder acima das instituições, né? Tivemos aí essa semana a briga, né? E o presidente se colocando de uma forma constrangedora, né? Dando perdão para um condenado, também, né? E essa discussão vai para a internet, essa discussão a gente encontra ela no dia a dia, né? A discussão do racismo fica para a Deep Web, né? Né? O filme mostra isso bastante também. A discussão do racismo ela é tratada não na frente, né? Porque é uma lei, existe uma lei né, que proíbe o racismo, mas então ela é tratada de uma forma subjetiva, de uma forma escondida, né? Para que aquele que exerce o racismo não seja punido, né? Mas, embora ela seja tratada dessa forma, isso não quer dizer que ela não exista, né? E o filme mostra bastante isso, né? Pessoas próximas que têm um pensamento racista e que acabam mostrando, né, as caras ali quando a medida provisória entra em ação, né? Então,
são questões bastante complexas, e eu não quero aqui tentar julgar, né, ou prejulgar, né, setores da sociedade, né, porque a gente fala, né, do pensamento autoritário da direita, mas existe um pensamento autoritário de esquerda também, né, que também diminui o valor, né, do trabalho pessoal, do esforço pessoal, né, e coloca todo mundo nivelado por baixo. Então, também não acredito que o pensamento de esquerda seja a solução. Né? Por isso que eu falo para vocês que eu passei o filme inteiro pensando em que tipo de revolução seria necessária para fazer, né, o ser humano pensar não de uma forma polarizada, não de uma forma racista ou misógina ou qualquer outro tipo de pensamento parcial, né? E aí eu durante o filme eu refleti bastante, pensei sobre isso, mas depois eu comecei a analisar a minha vida, né? Eu comecei a pensar sobre a minha experiência, e aí eu comecei a pensar que tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz como indivíduo, a gente acaba somando, né? Num arcabouço, né? Que vai além da nossa influência, né? Apenas para dar um exemplo para vocês, né? Eu sempre demonstrei algum tipo de pensamento, né, livre desde a minha infância, né? Eu tinha sempre algum tipo de, embora fosse limitado pela educação que eu tinha, mas eu sempre demonstrava algum tipo de pensamento no sentido da liberdade de pensamento, né? Quando eu era criança, eu queria explicar coisas na Bíblia, né? Coisas que hoje eu ainda acredito, mas era difícil para uma criança falar sobre aqueles assuntos, né? Depois eu cresci, quando as dificuldades, né, de quem é negro no Brasil e de quem né, pertence a uma classe social mais baixa, mas sempre me esforçando, né, no sentido do estudo, até porque tinha a experiência do meu avô era pedreiro, meu pai torneiro mecânico, né, e eu achava que eu precisava usar, né, essa inteligência, né, em alguma coisa mais, subir o nível, né, e eu queria ser cientista, eu queria ser oceanógrafo, né, e, e trabalhava para isso, eu pensei, né, ali depois da adolescência, depois de terminado, né, o primeiro grau, eu pensei, olha, eu preciso ter uma profissão para poder pagar minha faculdade, né, e poder ser oceanógrafo. Então eu prestei um concurso, né, na Escola Técnica Estadual, passei para fazer tecnologia em projeto mecânico, que era uma outra coisa que eu gostava muito. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, meu pai ficou desempregado, né, e eu comecei a cursar. Eu já prestei para o período noturno para poder trabalhar de dia, mas eu tinha 14 anos, 15 anos de idade, não sabia fazer nada. E aí, num dia, numa discussão com meu pai, eu saí, falei, eu vou arrumar um emprego agora. Aí, arrumei um emprego com um, um, um rapaz que fazia bala, né, fazia cocada, né, e aí eu fui trabalhar né, fazendo, vendendo essa cocada, essa bala de coco na rua, né. Fiquei em vários pontos na rua,
fiquei preso em enchente, corri do Rapa, comia, né, o lanche que esse cara que fazia, né, as cocadas fornecia, e depois só jantava quando chegava em casa. Tive essa vida no primeiro, quase metade do segundo ano do colégio técnico, né? Depois eu fiz outras coisas, trabalhei na quitanda que esse mesmo empreendedor montou, trabalhei em serraria, office boy, montador de filtros, em várias situações. Eu trabalhei enquanto eu estudava. E durante o tempo que eu vendia bala, tinha um rapaz, um menino que tinha, acho que um pouco menos de idade que eu tinha 15 anos, ele devia ter uns 10 anos. Ele pedia dinheiro na rua enquanto eu vendia bala. Às vezes ele tinha coisas melhores para comer do que eu, porque quando alguém dava um dinheiro, né, um dinheiro maior para ele, uma quantidade de dinheiro maior para ele, tinha como comprar alguma coisa na rua. Mas eu só tinha um lanche, né, que o meu chefe ali me fornecia. E, né, por uma ironia do destino, no primeiro dia que eu fui fazer estágio, né, na área de projeto, que é a área que eu trabalho até hoje, esse menino, né, junto com um outro rapaz, esse menino era branco, né, e o outro rapaz que entrou com ele era negro e estava muito drogado, os dois entraram dentro do ônibus, né, e me assaltaram. E no primeiro dia de estágio, no primeiro dia que eu ia trabalhar como desenhista mecânico, né, estagiário de desenhista mecânico, esse menino me assaltou. Isso foi uma demonstração. Acho que, né, lógico, quando acontece essa coisa com você, você fica chocado, né? Mas hoje eu vejo que isso para mim mostra o valor do esforço, né? Muito provavelmente esse menino, pela facilidade que ele tinha em pedir dinheiro, né, e não ter que trabalhar, não ter que, né, não tinha suas contas para pagar, não precisava trabalhar, para ele era fácil, né, passar de pedir dinheiro na rua para assaltar alguém no ônibus, né? Mas para mim era difícil comer, né, um lanche durante o dia todo, só jantar à noite, e era difícil estagiar e ao mesmo tempo que estudava, e nunca reclamei disso, nunca foi um peso para mim, né? Então isso mostra, né, faces, de uma sociedade que depende, que cada vez menos depende, né, da sua da sua da do agregado de ética, né, que os pais podem fornecer. Quando eu falo pais e mães, né? E isso tem um efeito bastante grande, né, na sociedade de hoje. Isso fala bastante sobre nossa capacidade de resiliência, né? E fala bastante sobre de qual forma, né, a gente tem que exercer a nossa rebeldia, né? A gente só tem um caminho. Não dá para confiar no governo, não dá para confiar na sociedade, porque a sociedade é partidária, não dá para confiar talvez na ciência social, não dá para confiar. A única coisa que você pode confiar, né, principalmente se você é pobre, se você é negro, se você sofre discriminação de alguma forma, é na sua própria vontade, na sua própria rebeldia, né, e na sua força para sair do estado que você está.
Só você pode ser promotor da sua evolução, né? Só você pode ser promotor da sua emancipação. Foi até o título do vídeo que eu coloquei aqui, né? Então, quando eu me perguntei, quando eu vi esse filme, Medida Provisória, e eu me perguntava que tipo de revolução é necessária para superar, né, esse poder autoritário, né, dos governantes, e para fazer com que a sociedade lute pelos seus direitos, para fazer com que exista a igualdade, né? Infelizmente, né, a gente vê várias iniciativas, mas o caminho mais real, né, o mais realmente pé no chão é o caminho da, da, da vontade, né? Eu já falei isso nos meus vídeos de astrologia, a vontade é o maior atributo, né, do ser humano, é um atributo que está ligado diretamente com o espiritual dentro do ser humano, mas às vezes quando a gente fala isso, parece um pouco superficial. Então esse exemplo que eu dei, né, da minha vida pessoal, é um recorte da minha vida, mas é, crises acontecem, elas se repetem de formas diferentes, né? Ah, então, o que realmente faz com que a gente seja capaz de superar elas, né, é que a gente realmente acredite, né, no nosso potencial. Então, é aí que eu queria chegar, né? Esse filme, ele, ele me mostra, né, ele me mostrou que o único caminho que temos, né, para uma sociedade mais... já expus isso de algumas formas nos meus vídeos de astrologia, mas eu acho que esse filme mostra isso de uma forma mais nua e crua, né? Então, a única forma que temos, né, de buscar a igualdade, né, e a liberdade junto, é realmente valorizar, né, esses exemplos, e alimentar a confiança no seu semelhante, né? Num mundo onde está cheio de gente tentando diminuir os outros, está cheio de gente tentando tirar a confiança das pessoas. Seja você alguém que doa confiança, alguém que influencia o outro positivamente, né? Que fale realmente que mostre para as pessoas que realmente é capaz, é possível e a pessoa é capaz de sair do estado onde ela está, né? A sociedade que a gente vive é uma sociedade doente, né? Visto a quantidade de pessoas com problemas de ansiedade, de depressão, problemas de falta de motivação, falta de propósito, né? E uma boa causa disso é essa educação, né? Que com o passar das gerações vai tirando da, né? Do, assim, vai tirando do currículo, né? Vai tirando do currículo essas lições, né? De resiliência, isso, né? As pessoas acabam tratando as crianças como alguém que pessoas que não podem, né, tomar suas próprias decisões, ou pessoas que não podem, que são sempre livres de julgamento e de responsabilidade, e isso vai criando essa sociedade fraca, né? A sociedade que não tem esse tipo de busca, né, pessoal, né? E quando existe a busca, é o imediatismo, né? Eu vou fazer alguma coisa para ficar rico rápido, para
ficar famoso rápido, para ficar mais atraente rápido, né? Então, é sempre na busca do imediatismo. Então, eu acho que o mundo precisa desse tipo de exemplo. Eu acho que o filme traz bastante, né, bastante exemplo dessas coisas. Tem uma passagem né, os protagonistas são um advogado e a mulher dele que é médica. Então ele fala, uma frase simples, né, no filme ele fala, olha, eu sou advogado, mas eu não sou cotista, né? O filme imagina uma situação no futuro, né? Então ele fala, eu sou advogado, mas eu não sou cotista. Mas o meu pai era cotista, acho que é por isso que eu consegui ser advogado. Então, é uma outra forma de enxergar isso que eu estou falando para vocês. Então, enquanto meu avô era pedreiro, meu pai torneiro mecânico, né? É lógico que, como eu contei para vocês, precisou de muita vontade para eu ser projetista de máquina e estar me formando ano que vem em engenharia, né? Precisa de muita vontade para estudar as coisas que eu estudei, para fazer as coisas, para ir aonde eu fui, né? Para buscar as coisas que eu busquei. Mas vontade é uma coisa, né? Vontade não se ensina, mas se mostra como exemplo, né? Então é isso que essa acho que é a melhor mensagem que eu pude deixar nesse vídeo aqui, falar que é um trabalho de formiguinha, né? Mas é um ajudando o outro, impulsionando o próximo, impulsionando o que está do lado, seja ele discriminado pela sua cor da pele, pela sua posição social, ou por qualquer outro motivo, né? Eu acho que a gente tem que apoiar as pessoas no sentido de serem o melhor, né, que elas podem ser, né? E todo mundo tem potencial, basta acreditar, né? E é engraçado porque a gente eu assisti o filme, né? E eu eu sabia desse livro aqui, né? Antifrágil, do Nassim Taleb, e a mensagem desse livro é exatamente essa, né? Ele fala, é um livro que traz alguns conceitos, mas o principal ele traz uma tríade, né? O frágil, né? O forte e o antifrágil, né? Então, o frágil é aquele que não suporta a diversidade, né? O resistente ou resiliente é aquele que suporta, né? Mas que não muda, né? Não evolui, né? Com a dificuldade. E aí fala do antifrágil, que seria o oposto ao frágil, né? Ou seja, aquele que fica mais forte, quanto mais dificuldade vem, mais forte ele fica, né? Ele aprende com a crise, né? Ele evolui com a crise. E estamos num momento, né? Temos aí uma crise batendo na nossa porta, né? Uma crise financeira. Eu vou falar disso no vídeo de astrologia, mas é um momento bastante importante para a gente pensar sobre esses assuntos, né? Pensar exatamente nisso, né? O nosso exemplo é que a nossa vida é o exemplo do outro, né? Mostrar que foi possível ser feito é mostrar para o outro que é possível que ele faça também. Então, ensinamos pelo exemplo, né? E também, né? Mostrar, né? Chamar essa chama dentro de cada um e falar, olha, você é capaz, você consegue fazer mais do que isso, você consegue sair da condição que você está, né? Você só precisa, às vezes, dar o primeiro passo, às vezes olhar de uma outra forma, às vezes ter alguma espécie de ruptura, mas sempre é possível, né? A gente sair de uma condição ruim, né?
Então era isso, né? Eu mais falei de filosofia aqui do que do próprio filme, né? Mas eu acho que é uma contribuição que eu podia dar, né? Esse filme realmente me fez pensar sobre isso, né? Esses vídeos que eu faço são, para mim, revolucionários no sentido de que trazem conceitos e formas de pensar diferente, né? Para vocês que assistem. Então, num momento como esse, até sinto, fico, né, um pouco chateado de não ter tanta audiência. Eu gostaria de que mais pessoas assistissem, mas espero que você que assistiu, que você faça bom proveito dessas ideias, né, e que propague essas ideias para quem precisa, né. Esse é um conceito de fraternidade, e eu espero que vocês também possam exercer essa fraternidade na vida de vocês. Então é isso, um abraço, tchau.